Olá, turminha do terceiro ano! Estamos começando nossa aula de língua portuguesa de hoje, segunda-feira, 31 de maio. E para começar a nossa conversa, eu tenho algumas perguntinhas para fazer para você. Você gosta de ouvir ou ler histórias em quadrinhos? E já ouviu ou leu alguma história em quadrinhos falando sobre dinossauros? Olha só, crianças, hoje nós leremos uma história em quadrinhos que tem 2 dinossauros como personagens. O que será que vai acontecer nessa história? Tá curioso ou curiosa para saber? Então acompanhe a aula. Pegue o seu livro Ápice de Língua Portuguesa e abra na página 70. Na aula de hoje, nós iremos utilizar as páginas de 70 a 73 do livro Ápice de Língua Portuguesa. Vamos iniciar fazendo a leitura da nossa história em quadrinhos. Vamos começar pelo título. Acompanhe a leitura comigo. Horácio. Delícia de alface, tão gostosa, fresquinha. Decididamente você é um criminoso, Horácio. Olha só os pontos de interrogação e o ponto de exclamação em cima da cabeça de Horácio. No quadrinho seguinte diz assim: então não sabe que precisamos desde agora evitar a poluição? E Horácio questiona: e o que foi que fiz? Fica sujando meio mundo com esses talos de alface a cada refeição. Ah, tá, Tecondonte, uns talozinhos de nada. De nada? No final de um ano, junte todos os talos e terá uma montanha de detritos. Tá bem, vou comer os talinhos também. Isso, e ninguém deveria deixar restos por aí. Aonde vai? Chomp, chomp. Esse barulho, crianças, chomp, chomp, indica que ele, Horácio, estava mastigando os talinhos. Tecondonte então responde: tá na hora do meu almoço. Nada como uns cocos fresquinhos e umas bananas depois de sobremesa. Olha só no quadrinho seguinte a cara de Horácio olhando para Tecondonte. E a montanha de cascas de coco e banana daqui a um ano? E Tecondonte responde: mas não dá, né, Horácio? Olha só, Tecondonte reclamou porque Horácio deixava os talinhos da alface e no final ele deixou as cascas de banana e de coco, crianças, e de coco para se acumularem. Agora vocês vão fazer a atividade de interpretação de texto, que se inicia na página seguinte. Na primeira questão pergunta: agora leiam a história juntos. Depois numere os quadrinhos na ordem que foi lida. Acompanhe a leitura direitinho e vai enumerando, inclusive na parte do título, que diz lá que é muito bem, Horácio. Na segunda questão, pede que você observe as imagens dos quadrinhos e diga na letra A em que lugar a história ocorre. Você vai descrever qual é o lugar. É uma cidade? É um ambiente que é antigo? É atual? Como é que você acha que é o ambiente que se passa a história? Na letra B, você vai responder: essa história se passa no tempo dos dinossauros. Ela traz pistas para sabermos em que momento do dia os fatos acontecem. Que pistas são essas? Você vai identificar, tá claro, tá escuro, tem estrela, tem lua, tem sol. O que identifica o horário do dia em que os fatos acontecem? Nas questões seguintes, a terceira questão diz o seguinte: escreva o nome dos 2 personagens dessa história. Você lembra qual é? Isso, Horácio e Tecondonte. Na quarta questão diz: nas unidades anteriores, vimos histórias em que a fala dos personagens era iniciada por travessão. Na história em quadrinhos que você leu, as falas estão dentro de balões. Nos quadrinhos a seguir, pinte de amarelo quando o balão for a fala de Horácio e de azul quando a fala for de Tecondonte. Então, você vai identificar os quadrinhos e pintar de acordo com o que está sendo pedido. Na questão seguinte, quinta questão, pede que você releia o quadrinho abaixo.
delícia de alface, tão gostosa, fresquinha. E você vai copiar no quadro a seguir uma das palavras que Horácio usa para falar sobre a alface que está comendo. Como é que ele diz que é a alface? É só você ler direitinho e escrever nesse quadrinho abaixo. A sexta questão pede que você releia esse outro quadrinho em que ele diz: o que está escrito no balão? É para você ler em voz alta o que essa expressão indica. O que você acha que o Horácio está sentindo quando ele diz Ele está falando do alface. O que ele acha do alface? Que sensação provocou nele? Na questão 7, você vai observar Horácio e os sinais de pontuação que estão nos balões apontados para ele. Depois você vai pintar os quadrinhos que podem indicar o que a fala de Tecondonte provocou em Horácio. Vocês acham que a fala de Tecondonte provocou medo, espanto, raiva, dúvida, surpresa, alegria? Pode marcar quantas alternativas você acha que a fala do Tecondonte provocou em Horácio. Ele ficou espantado, ele ficou medroso, como ele ficou com essa fala? Então, vocês vão responder essas questões, vão tirar a fotinha da atividade e em seguida postar na plataforma. Por hoje, crianças, é só. Um beijo e até a próxima aula.